Convidamos agora a professora Thaís Cortese, professora da Faculdade de Tecnologia Fundetec FATEF, para a palestra Proteção Jurídica dos Usuários das Mídias Sociais. Professora universitária, advogada, bacharel em Direito, especialista em Direito Civil e Educação, vamos receber a professora Thaís Cortese. Quando o tema me foi passado, o foco que eu pensei trazer para vocês hoje foi a questão do usuário à empresa. Qual é a proteção da empresa na utilização dessas mídias sociais? E o foco principal é a questão do funcionário. Então eu pensei, como nós do direito, então nós do mundo jurídico, podemos tratar de mídias sociais, a questão de relação de trabalho, então o empregado e a empresa. Tendo isso como foco, nós temos que considerar o seguinte. Por favor. O controle está aqui. Foi o contrário. Vamos lá. Agora sim, estou acostumada com o aparelho, né? Já devia ter testado antes, mas tudo bem. A importância das redes sociais. A primeira parte do nosso encontro com o professor Marcos Hiller, ele nos ressaltou o quanto é importante a utilização dessas mídias sociais. E realmente há uma importância muito grande. As mídias sociais, elas têm a sua origem para relacionamento pessoal. Ela não teve a sua origem de criação e até mesmo hoje, com a utilização, ela não tem fins profissionais propriamente dito. Os fins das mídias sociais são fins pessoais, onde as pessoas elas querem os mais diversos tipos de relacionamento. Só que, quando nós pensamos que há milhões de pessoas utilizando mídias sociais, por que não utilizar essa mídia também para promover o nosso produto, para promover a nossa empresa e assim ter mais um veículo, mais um meio de divulgação daquilo que nós pretendemos. Então, as mídias sociais hoje, é claro que há a possibilidade, há o espaço de utilizá-las para fins profissionais. O foco, então, que nós temos que ter em mente é a questão do funcionário. E o que eu trouxe para vocês, a proposta que eu trouxe seria o funcionário capaz de utilizar uma mídia social durante a sua jornada de trabalho e isso poderia causar algum prejuízo na sua produtividade? Então, a proposta é essa. Há estudos que comprovam que o funcionário que é permitido, no seu horário de trabalho, utilizar as mídias sociais, ele é mais produtivo. Então, há pesquisas que dizem, se o funcionário, ele pode, na jornada de trabalho, utilizar as mídias sociais para ter relacionamentos pessoais, torna-se um funcionário que produz mais. Bom, peraí. Quando as mídias sociais elas surgiram, o primeiro papel das empresas foi fazer o quê? O seu departamento de tecnologia bloquear o acesso. Então, todos os funcionários começaram a ser avisados que não poderiam acessar dos computadores corporativos as redes sociais. E os departamentos de informática têm mecanismos para bloquear esse acesso. É fácil você bloquear esse acesso. Basta que você tenha programas de controle de acesso da internet, você cadastra os domínios que não podem ser acessados e você, então, não permite que o funcionário acesse esses canais de relacionamento. Então, isso é possível fazer e essa foi a primeira medida que as empresas tomaram. Então, vamos proibir o acesso, não vamos deixar que ele use. Mas, percebe-se que a proibição total não é o caminho mais adequado. Você tem que estabelecer alguns parâmetros de utilização para o seu funcionário. Se você permite que ele use essas redes sociais no horário de trabalho, o que você permite? Como você permite? Então, o relacionamento entre empresa e funcionário
deve ser um relacionamento muito claro. Você tem que estabelecer as regras e deixar essas regras bem esclarecidas para o funcionário. Nós temos uma outra questão que temos que considerar, que é o chamado e-mail corporativo. O que é o e-mail corporativo? O e-mail corporativo é aquele e-mail que nós disponibilizamos ao funcionário para ele utilizar no exercício da sua atividade profissional. Então, é um e-mail que tem o domínio da empresa. Vai o nome do funcionário com a extensão do domínio da empresa. Os e-mails corporativos hoje, eles já possuem uma proteção jurídica. Não é legal, não há lei a respeito disso, mas os juízes vêm dizendo que a empresa pode controlar os e-mails corporativos. Ou seja, a empresa pode monitorar o que os seus funcionários enviam com relação aos e-mails. Ou seja, se um funcionário enviar um e-mail pessoal no horário de trabalho, utilizando o e-mail corporativo, ele pode vir a ser demitido por justa causa. Não há lei que trate a respeito disso, porque nós estamos diante de um cenário novo. Mas o Poder Judiciário, felizmente, tem decidido corretamente com relação a isso. Por quê? Quando a gente fala em e-mail corporativo, quando nós falamos de utilização da internet, quando nós damos esse poder, essa possibilidade ao nosso funcionário, o que nós queremos com isso? Que ele trabalhe mais e trabalhe melhor. Então, é dar a ele ferramentas de trabalho. Então, as mídias sociais, elas servem como ferramentas, sim, de trabalho. As mídias sociais, elas têm um cunho muito mais pessoal do que profissional. E permitir ao funcionário a utilização dessas mídias sociais tende a trazer uma maior produtividade para o trabalho desse funcionário. A pesquisa já vem dizendo isso, já vem sendo demonstrado que o funcionário que tem, nem que seja um acesso restrito, ele trabalha melhor. Além disso, há profissões novas hoje com essas mídias sociais. Há profissionais que só trabalham com as mídias sociais para sentir o que está acontecendo nesse relacionamento interpessoal, para analisar o que as pessoas vêm dizendo a respeito de produtos, o que as pessoas vêm dizendo a respeito de empresas. Então, há pessoas que estão desenvolvendo o trabalho exatamente para ficar utilizando as mídias sociais o dia inteiro. Então, eles ficam analisando o dia inteiro as mídias sociais para sentir como as empresas estão localizadas neste mundo da internet que surgiu e que ele veio para ficar. E ele tende a mudar a nossa postura enquanto empresa. Então, hoje, é possível compatibilizar os fins pessoais das mídias sociais com os fins profissionais de nós, empresa. Aí eu trago aqui para vocês a questão do funcionário e as mídias sociais. Quando nós pensamos no funcionário e nessas mídias sociais, ele está conectado com o mundo todo. E ao estar conectado com o mundo todo, ele tem uma série de informações que ele vai receber no seu horário de trabalho, lá na empresa onde atua. Esse funcionário, quando ele recebe essas informações, ele também tende a passar informações. E aí é que surge a preocupação. Um funcionário ligado com a internet, ele está vulnerabilizando muitas vezes a rede da corporação. Porque um funcionário que não é informado, que não sabe das restrições que possivelmente a empresa deve estabelecer, ele pode abrir uma porta para invasores na rede corporativa, causando sérios prejuízos. E, dentre eles, a gente pode falar da questão da concorrência desleal, onde uma empresa invade o nosso sistema corporativo para roubar informações que são sigilosas, informações que são somente nossas. Então, há um grande problema, há um grande risco de permitir o acesso a esse mundo da internet. Porque aqui nós estamos abrindo uma porta das informações
que nos são sigilosas, das informações que nos são importantes. Então, o funcionário conectado com essas redes sociais deve ser um funcionário bem preparado. Nós devemos controlar, vigiar esse acesso à internet. E dizer que vigiar, controlar pode parecer sério, uma situação pesada, como que eu vou ficar vigiando o funcionário? É extremamente possível fazer isso. Há departamentos, né, que devem cuidar dessa conservação do uso da internet. É possível você fazer esse monitoramento, porque os riscos, eles são muito sérios. Eu trouxe alguns princípios para vocês, que são os princípios da governança e do uso da internet. Esses princípios eles foram estabelecidos pela Comissão Gestora de Internet. A Comissão Gestora da Internet é um órgão governamental onde ele estabelece algumas regras para uso da internet.